Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos introduzir o tema funções em C++. Esse assunto pode parecer difícil no início, mas com uma boa dose de prática, você vai perceber que é mais simples do que parece. Ao longo do vídeo vamos abordar introdução às funções em C++, exemplos de códigos com funções com e sem passagem de parâmetros e funções do tipo void. Então vamos lá. Funções. Funções são partes menores de um programa maior e podem ser chamadas também de procedimento, módulo, subrotina, subprograma ou método. Elas podem ser entendidas de duas formas principais: como procedimento, ou seja, um conjunto de tarefas específicas que ajuda a dividir programas grandes em partes menores e reutilizáveis; como função matemática, um mecanismo que recebe uma entrada e produz uma saída, realizando operações sobre dados. Em C++, as funções costumam seguir ambos os modelos, ajudando tanto na organização do código quanto no processamento das informações. Tipos de funções. Existem diferentes tipos de funções. Vamos ver um exemplo de função com passagem de parâmetros. Escreva um programa que converta milhas em quilômetros. Para isso, crie uma função que receba o valor em milhas como parâmetro. Retorne o valor convertido em quilômetros. Exiba o resultado na tela. Vamos desenvolver esse programa no Compiler Explorer. Então, aqui no Compiler Explorer, já tenho aqui a função main, que é a função principal. Então, eu vou adicionar uns espaços aqui para a nova função. Então, primeiramente, precisamos saber o fator de conversão. Uma milha equivale a aproximadamente 1,6 km. Então, para criar a função, primeiro escolhemos o tipo de dado. Como se trata de um número decimal, utilizamos o tipo double. Então, vou escrever aqui. Em seguida, definimos o nome da função. Então, double milhas underscore para underscore quilômetros, pois como vimos anteriormente, o nome da função ele deve indicar uma ação. Então, toda função ela possui um par de parênteses para os parâmetros, né? Dentro deles, vamos declarar o parâmetro double milhas, que representa o valor a ser convertido. Agora criamos o corpo da função, que é delimitado por chaves. Então, dentro dele, realizamos o cálculo da conversão. Então, double quilômetros e atribuímos o cálculo da conversão. Milhas vezes 1,6934, ponto e vírgula. Em seguida, especificamos o valor que a função deve retornar, ou seja, o valor convertido em quilômetros. Return km, ponto e vírgula. Agora na função main, vamos criar uma variável e atribuir um valor em milhas para ser convertido em quilômetros. Vou declarar a variável double milhas underscore entrada e atribuir o valor 2,5 para que seja convertido para quilômetros. Uma observação importante: para a variável dentro do corpo de main, eu poderia utilizar o mesmo nome do parâmetro da função, double milhas. No entanto, para evitar confusão, já que poderia parecer que se trata da mesma variável, optei por usar o sufixo underscore entrada, para deixar claro que essa variável ela pertence a main. Agora vamos exibir o resultado e chamar a função milhas underscore para underscore km. Então, se alt km, aqui eu chamo a função e o valor atribuído a milhas underscore entrada, isso é 2,5, será passado como um argumento para o parâmetro da função double milhas. Se isso parecer confuso, não se preocupe. Logo após a demonstração desse código, explicarei a sintaxe das funções e tudo ficará mais claro. Também podemos simplificar a função retornando diretamente o resultado da operação. Podemos escrever no corpo da função somente return milhas asterisco 1,6934 e repare que o resultado será o mesmo. Quanto mais funções um programa possui, mais importante é documentá-los com comentários completos e concisos. Então eu vou colocar uma sugestão de comentários em bloco acima de cada função. Então eu coloquei aqui o nome da função,
O parâmetro, né, valor em milhas a ser convertido, o retorno, né, o valor equivalente em quilômetros, e o fator de conversão. E aqui na função main, mantive o mesmo padrão e coloquei as responsabilidades da função, digamos assim. Agora eu vou explicar com mais detalhes a sintaxe da função. Sintaxe da função. A sintaxe de uma função ela possui duas partes principais. A declaração ou definição, que é o momento em que criamos a função, especificando seu nome, parâmetros e o que ela faz. Aí temos a chamada, ou a execução, momento em que utilizamos a função dentro do programa. Então temos aqui a função que acabei de demonstrar no compiler Explorer, milhas underscore para underscore quilômetros. Reforçando então a importância do cabeçalho. Quanto mais funções um programa possui, mais importante é documentá-las com comentários completos e concisos. Agora vamos analisar a função por partes. O primeiro trecho da função, o double, é o tipo de retorno, isto é, o tipo de dado retornado pela função. Então poderia ser qualquer outro tipo de dado, né? Poderia ser um int, poderia ser um char ou um char de caractere, né? E assim por diante. A segunda parte, milhas underscore para underscore quilômetros, é o nome da função, ou seja, o identificador da função utilizado para chamá-la. Nota: como visto em vídeos anteriores, nomes das funções são em geral verbos ou expressões verbais, pois representam ações executadas pelo programa. Já nomes de variáveis tendem a ser substantivos, pois representam dados armazenados. Portanto, é importante que o nome da função descreva de forma clara e concisa sua responsabilidade no programa. O terceiro trecho da função diz respeito à lista de parâmetros, que são os dados de entrada da função. Observe que a função recebe um valor de entrada por meio do parâmetro double milhas e retorna um valor por meio da instrução return km, que é a abreviação de quilômetros. Dentro da função, o parâmetro milhas ele pode ser usado como qualquer outra variável, participando de cálculos e operações. Agora vamos falar do corpo da função, que é a parte do código delimitada por um par de chaves. O corpo da função é o conjunto de instruções executadas quando a função é chamada. Em seguida, temos o valor de retorno, que é o resultado retornado pela função do chamador. Chamando uma função. A figura mostra o código que fizemos anteriormente no Compiler Explorer, sem os comentários para facilitar a demonstração da chamada da função. No nosso exemplo aqui, a função é chamada quando o programa executa milhas underscore para underscore km, milhas underscore entrada entre parênteses, dentro do corpo da função main. Observe que na chamada da função não é necessário declarar o tipo de dado, pois isso já foi definido na declaração da função. Double milhas underscore para underscore km, double milhas entre parênteses. Na chamada, passamos apenas o valor ou a variável, que nesse exemplo é milhas underscore entrada, entre parênteses, cujo valor é 2.5, e será passado como argumento para o parâmetro da função, isto é, double milhas entre parênteses. Em seguida, o fluxo de execução sai de main e vai para a função milhas underscore para underscore km, double milhas entre parênteses. Depois o valor da variável milhas underscore entrada, que nesse exemplo é 2.5, é copiado para o parâmetro da função, então a função executa o código double km, atribuição milhas, asteriscos, né, que é o operador de multiplicação, 1.60934, ponto e vírgula. Finalmente, a instrução return km, ponto e vírgula, devolve o valor em quilômetros para a função chamadora, que nesse exemplo é main. O diagrama de fluxo mostra o caminho que o programa percorre ao chamar uma função que utiliza passagem de parâmetro. Então, recapitulando, a passagem de parâmetros é a forma de enviar dados para a função. Esses dados saem da função chamadora, que é quem chama, nesse exemplo main, e chegam à função chamada, que é quem executa, nesse exemplo, a função milhas underscore para underscore km. Já o return é usado para fazer o caminho contrário ou devolver o valor da função chamada para quem a chamou. Vamos falar agora sobre funções do tipo void. Em C++, usamos void para indicar que uma função
não retorna nenhum valor. Void quer dizer vazio. A função executa uma ação, mas não devolve o resultado. Vamos ver um exemplo. Faça um programa que exiba uma mensagem na tela. Crie uma função chamada exibir_mensagem, parênteses, para realizar essa tarefa e chame essa função na função main. Vou demonstrar esse código no Compiler Explorer. Então aqui já tenho a função main no Compiler Explorer. Vou adicionar alguns espaços para incluir a função void exibir_mensagem. Então vou escrever a função void aqui. Void exibir_mensagem. Em seguida vou abrir chaves aqui. E no corpo da função, vou utilizar standardCout para exibir a mensagem Olá Mundo. Então, std, Olá Mundo. Agora vou chamar essa função a partir da função main. Então, para chamar a função, basta digitar exibir_mensagem e os parênteses, ponto e vírgula. E aí podemos ver o resultado aqui, então, a mensagem sendo exibida, Olá Mundo. Em uma função do tipo void, é possível utilizar o return, ponto e vírgula, para encerrar a execução da função antecipadamente. Então, return ponto e vírgula. Porém, seu uso não é obrigatório, já que funções void não retornam valores. Vamos ver agora um exemplo de função sem parâmetros. No primeiro exemplo desse vídeo, que convertia milhas para quilômetros, utilizamos um parâmetro doublemilhas. Nesse novo exemplo, vamos trabalhar com uma função que não recebe parâmetros. Escreva um programa que solicite ao usuário sua idade e seu peso e exiba essas informações na tela. Para isso, crie duas funções sem parâmetros, uma para ler a idade, outra para ler o peso. Cada função deve solicitar o valor ao usuário e retorná-lo ao programa principal. Vou demonstrar esse código no VS Code. Então aqui no VS Code, eu criei a pasta 05_function e dentro dela criei o arquivo ex de exemplo _01_function_100_ de parâmetro.cpp. Lembrando que não devemos utilizar nenhum caractere especial como acento, nos nomes dos arquivos ou pastas, por isso que eu coloquei function aqui em inglês. Então aqui no arquivo eu já tenho a função main criada e um comentário em bloco com o enunciado do exemplo. Então primeiramente eu vou criar uma função para ler a idade do usuário. Como idade é um valor inteiro, vou iniciar a função com o tipo de dado int. Em seguida vou nomear a função com o nome obter_idade e um par de parênteses. Não vou utilizar nenhum parâmetro, então os parênteses ficam vazios. Vou agora criar um par de chaves para o corpo da função. Dentro do corpo da função, solicitamos a idade do usuário e armazenamos o valor em uma variável. Então, int idade, ponto e vírgula, cout para solicitar a idade do usuário, e o sim para armazenar o valor digitado pelo usuário na variável idade. Depois disso, a função retorna esse valor para quem a chamou, no caso será a função main. Então, return idade, ponto e vírgula. Então agora vou criar a função para obter o peso. Como o peso pode ser um número decimal, vou utilizar o tipo de dado double e o nome obter_peso, parênteses. Dessa maneira aqui. Vou abrir um par de chaves e no corpo da função vou solicitar o peso ao usuário e retornar o valor para quem a chamou. Nesse caso será novamente a função main. Então aqui eu criei a variável double peso, o cout para solicitar o peso ao usuário, o sim para armazenar o valor digitado pelo usuário na variável peso e o return peso para retornar o valor ao chamador. Então agora na função main eu vou chamar as funções obter_idade e obter_peso para solicitar essas entradas do usuário. Vou colocar um comentário aqui. Então, para chamar as funções, eu vou utilizar int idade e atribuir
o nome da função obter underscore idade e faria a mesma coisa para chamar a função obter peso. E para chamar a função obter underscore peso, vou atribuir a função a variável double peso. E agora vou exibir o resultado. Vou criar um comentário aqui e um cout aqui então para exibir a idade e o peso do usuário em quilogramas. Vou rodar o código para ver se está tudo ok. Então, qual a sua idade? 55. Qual o seu peso? 79,8. Sua idade é 55 anos, o seu peso é 79,8 quilos. Então o programa está funcionando. Um detalhe importante sobre a chamada da função. Você pode estar se perguntando, para chamar a função, não basta escrever apenas obter underscore idade parênteses e obter underscore peso parênteses? Por que é necessário colocar o int idade e o double peso antes? Se você chamar apenas as funções, o programa funcionará e os valores serão solicitados ao usuário. Porém, sem o int idade e o double peso, os valores retornados não serão armazenados em variáveis, serão perdidos. Nesse caso, os dados digitados serão simplesmente descartados e você não poderá utilizá-los posteriormente no programa. Então, esse é um exemplo de programa com duas funções que retornam valores, mas não recebem parâmetros. Agora eu vou acrescentar comentários em bloco acima de cada função, desse modo aqui, para frisar a importância de documentar bem programas com funções. No primeiro exemplo de código desse vídeo, vimos uma função com um parâmetro, milhas underscore par underscore km, entre parênteses, double milhas, o parâmetro. No entanto, é possível que uma função receba mais de um parâmetro, ou seja, uma função pode ter múltiplos parâmetros. Em C++, quando uma função possui mais de um parâmetro, eles devem ser listados entre parênteses e separados por vírgulas. Vamos ver um exemplo. Crie um programa que exiba coordenadas no formato x, y, entre parênteses. Para isso, implemente a função exibir underscore coordenadas, entre parênteses, int x, int y, e faça uma função exibir os valores recebidos. Na main, chame a função com dois valores inteiros. Então, eu vou demonstrar esse código no Compiler Explorer. Bom, aqui no Compiler Explorer, eu vou criar a função exibir underscore coordenadas. Como a função apenas vai exibir as coordenadas e não realizará cálculos que exijam retorno de valores, vou criar uma função do tipo void. Então, void exibir underscore coordenadas, entre parênteses, int x, int y. No corpo da função, vou utilizar o standard cout para exibir os valores de x e y entre parênteses. Então, standard cout, abre parênteses, vírgula e fecha parênteses. Vou incluir o return ponto vírgula para encerrar a função, mas isso é opcional aqui, pois funções do tipo void elas não retornam valores. Agora, no corpo da função main, eu vou chamar a função passando o valor 6 para x e 12 para y. Dessa forma aqui, então veja que o resultado então é 6,12 entre parênteses. O valor 6 se refere à coordenada x e o valor 12 à coordenada y. Erros comuns ao usar parâmetros. Quantidade incorreta de parâmetros. Se a função espera dois parâmetros e apenas um é fornecido, ocorre erro de compilação. Por exemplo, se eu suprimir o valor 12 aqui, repare que o compilador vai gerar um erro. Vou inserir novamente o 12 aqui. Outro erro comum é a ordem incorreta dos parâmetros. Por exemplo, se eu inverter o x e o y na função, int y, int x. Então, repare que o programa será compilado, mas exibirá um resultado incorreto.
A função, ela associa os valores pela posição. Então, a coordenada x, ela deveria exibir o valor 6 e não 12, né? Não está exibindo aqui. E vice-versa. Então, em C++, a correspondência ela é feita por ordem, não pelo nome das variáveis. Uma função com múltiplos parâmetros também pode ter parâmetros com diferentes tipos de dados, como int e double, por exemplo. Vamos ver um exemplo. Desenvolva um programa que calcule o salário de um funcionário. Crie uma função chamada calcular_salário, que receba o valor da hora trabalhada, do tipo double, receba a quantidade de horas trabalhadas, um dado do tipo int, e retorne o salário total. Na função main, atribua valores às variáveis, chame a função e exiba o salário calculado. Vamos desenvolver esse código no Compiler Explorer. Então, aqui no Compiler Explorer, tem um comentário em bloco descrevendo a função calcular_salário e o esqueleto da função main. Como o valor do salário pode ser um número de ponto flutuante, a função calcular_salário será do tipo double. Em seguida, definimos os parâmetros da função. Valor_hora_trabalhada do tipo double e horas_trabalhadas do tipo int, separados por vírgula. No corpo da função, a função retorna o valor do salário, calculado pela multiplicação do valor da hora pela quantidade de horas trabalhadas. Agora na função main, atribuímos valores às variáveis. Double valor_hora, vou atribuir aqui o valor de 50.6 e int horas com atribuição de 160 horas. Então, novamente, poderíamos usar os mesmos nomes dos parâmetros da função, mas optamos por nomes diferentes para melhorar a legibilidade e evitar confusão. Por fim, chamamos a função e exibimos o salário calculado. Então, cout o salário é, e ao chamar a função calcular salário, os valores das variáveis valor_hora e horas, cujos valores são respectivamente 50.6 e 160, serão passados como argumentos que serão associados aos parâmetros da função calcular salário, ou seja, double valor_hora_trabalhadas e int horas_trabalhadas. Então o código está rodando corretamente, né? O salário é 8.096. Então esse exemplo de código utilizou uma função com múltiplos parâmetros com diferentes tipos de dados. Agora tem um desafio para você. Modifique o programa para que o valor da hora e a quantidade de horas sejam informados pelo usuário. Escrevi o desafio aqui em forma de comentário aqui no final. Esse está fácil, hein? Tente fazer antes de consultar a IA. Agora vamos fazer um exercício que utiliza a função com passagem de parâmetro. Desenvolva um programa que calcule quanto de uma mesada deve ser destinado à poupança. Para isso, solicite ao usuário o valor da mesada em reais, converta esse valor para centavos, crie uma função chamada calcular_poupança, que receba o valor da mesada em centavos e retorne 40% desse valor. Exiba na tela o valor que deve ser depositado na poupança em reais com 2 casas decimais. Vou mostrar esse código rodando no VS Code. Então o programa pergunta quanto é sua mesada. Vou colocar aqui R$600. Pressionar Enter. Então você precisa depositar R$240. Então o programa retorna o valor que devo reservar para a poupança, né? Isto é, 40% do valor da mesada. Então 240 é 40% de 600. Então, como dica para desenvolver esse código, eu vou mostrar os comentários em bloco e de linha, descrevendo as partes do código. Está aqui os comentários em bloco, o cabeçalho, né? Comentário em bloco aqui para a função calcular poupança. Eu coloquei também já as bibliotecas que serão usadas no código. E aqui na função main, coloquei o cabeçalho e os comentários em linha, com cada parte que vai compor aqui a função main. Então, pause o vídeo e tenta fazer antes de ver minha versão do código. Então, aqui está a minha versão do código.
Aqui na função int calcular underscore poupanca, utilizei o nome int renda underscore centavos como parâmetro. No corpo da função, criei a variável int poupanca underscore centavos e atribuí o cálculo da porcentagem de 40%. Lembrando que utilizamos a unidade centavos para trabalhar com números inteiros e evitar problemas de precisão. Números de ponto flutuante como double podem gerar pequenos erros de arredondamento, como já discutido em vídeos anteriores. Por isso, em cálculos financeiros, é uma prática comum usar inteiros e converter para reais apenas na exibição. O valor ele só é convertido para reais na exibição do resultado, aqui na linha 49. No corpo da função main, solicito ao usuário o valor da mesada, converto o valor inserido para centavos explicitando a conversão de dados de double para int, usando o static cast, e o arredondamento standard round, conforme já explicado em vídeos anteriores. No cálculo do valor a ser depositado, chamo a função calcular underscore poupanca e o valor digitado pelo usuário, por exemplo, 95,50, vai ser convertido para centavos, isto é, 9.550, e armazenado na variável mesada underscore centavos, e esse valor será passado como argumento para o parâmetro da função int renda underscore centavos. Em seguida, uso a formatação para exibir o valor com duas casas decimais e finalmente exibo o resultado. Vou rodar o código mais uma vez para ver se está tudo ok. Vou inserir aqui R$500, pressionar Enter. Então você precisa depositar R$200, que seriam 40% deste valor aqui. Como desafio, modifique o programa para permitir que o usuário escolha a porcentagem a ser poupada, por exemplo, 10%, 20%, 50%. Coloquei aqui o desafio no final do código como comentário. Você consegue fazer? Se sim, coloque nos comentários a sua versão do código. Então, para fechar o vídeo, vamos recapitular o que vimos até aqui e apresentar um dos temas do próximo vídeo. Há 4 formas principais de passagem de parâmetros. Primeira, somente entrada. Envolve dados que fluem em uma única direção, do chamador para a função. Observe que pode haver um ou mais parâmetros de entrada, como no exemplo que demonstramos com a função void exibir underscore coordenadas int x, int y, mas nenhum valor de retorno. Isso é apropriado em cenários em que você deseja que a função execute alguma ação com os dados, como exibi-los, sem retornar nenhum valor ao chamador. Segundo, somente saída. Nesse caso, os dados são gerados dentro da função e retornados ao chamador. Um exemplo é uma função que solicita informações ao usuário, como o código demonstrado nesse vídeo com a função obter underscore idade. Nesse modelo, a função não recebe parâmetros, lista de parâmetros vazia, mas possui um valor de retorno. Terceiro, processamento. Nesse caso, a função recebe dados, realiza um processamento e retorna um resultado. Exemplos são os códigos com as funções de conversão de milhas para quilômetros, milhas underscore para underscore km, e o cálculo da poupança, calcular underscore poupanca, demonstrados nesse vídeo. É importante observar que a função pode receber vários parâmetros de entrada, mas retorna apenas um valor por meio do return. Quarto, atualização por referência. Nesse caso, os dados são atualizados diretamente pela função. Para isso, utilizamos uma referência, o e-comercial, permitindo que a função modifique a variável original. Esse mecanismo é chamado de passagem por referência. Não abordamos essa forma de passagem de parâmetro nesse vídeo, mas abordaremos no próximo vídeo. E se esse vídeo foi útil para você, nos apoie se inscrevendo no canal e deixando o like. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que se beneficiará com esse conhecimento. Quem sabe não poderá ser a porta de entrada para uma carreira de sucesso como desenvolvedor. Então eu fico por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.